Nós seguimos com liberdade de opinião, saímos do Rio, vamos agora para Brasília para ouvir as análises do jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, boa semana, hein? Bom dia, um dia importante, né, para o Congresso Nacional, em que vai ser decidido como vai funcionar a Câmara e o Senado. É isso aí, dia importantíssimo com cobertura completa da CNN desde hoje cedinho com os nossos repórteres e analistas lá em Brasília, já no Congresso Nacional. E este é o primeiro assunto do Liberdade de Opinião com o Alexandre Garcia. A Câmara e o Senado elegem hoje novos presidentes, toda a mesa diretora. Apesar da pandemia do novo coronavírus, a votação será feita de forma presencial. Não havia votação presencial no Congresso desde março do ano passado. Na Câmara, os parlamentares votam de forma eletrônica. A sessão está marcada para começar às 7 da noite. No Senado, cédulas de papel mesmo vão ser colocadas em envelopes. A sessão começa mais cedo, está marcada para 4 horas da tarde. Alexandre, queria que você explicasse a quem está nos acompanhando o que é que está em jogo hoje. O que é que está em disputa para além dos cargos de presidente, para os cargos da mesa diretora na Câmara e no Senado? Pois é, são 4 secretarias, né? Secretarias importantes. A primeira secretaria, por exemplo, administra uma população de 15 mil pessoas na Câmara. Mas o mais importante de tudo é a pauta. Isso é que está em jogo. Eu disse aqui, Colombo, eu não sei se você recorda lá no início do mês, que campanha para a presidência da Câmara e do Senado a gente nunca entende porque as campanhas são diferentes. Depende do temperamento do candidato, dos candidatos. Mas a decisão sempre tem sido nos últimos dias e nas últimas horas. E nós estamos agora nas últimas horas já com, vamos dizer, 90% de decisão, né, de definição na Câmara, Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco lá no Senado, né? O Arthur Lira é do Progressistas, que é o partido em que Bolsonaro esteve por mais tempo, durante 11 anos, e no Senado é um senador do DEM, de Minas Gerais, também Rodrigo e também do DEM, né? E a gente vê aí que vai haver uma mudança de conduta, principalmente no presidente da Câmara, né? A gente viu aí Rodrigo Maia dar uma volta, né? Virou superoposição, sentava em cima de medidas provisórias, 17 medidas provisórias, aliás, 17 não, 27. 27 medidas provisórias perderam a validade, né? Porque não põe em votação. E, sobretudo, e aí a gente não deve julgar Arthur Lira por Rodrigo Maia, porque é diferente. Rodrigo Maia fazia questão de ser o dono da pauta e, nos últimos meses, não decidiu pauta com o colégio de líderes. O colégio de líderes é fundamental. Sentam todos numa grande mesa no gabinete do presidente da Câmara e lá decidem qual vai ser a pauta da semana que vem. E conversam, e debatem, e dali sai uma decisão democrática sobre o que vai ser votado. Eu acho que essa é a principal mudança, né? Em que não haverá uma espécie assim de autoritarismo por parte do presidente da Câmara. No Senado, enfim, essa mudança não vai ser tão notada, né? Mas a gente pode observar que um senador de Minas Gerais tem uma tradição bem maior de visão nacional, né, do que a gente poderia esperar de Alcolumbre, né? Mas acho que é uma vantagem também. Então, a decisão que está praticamente conhecida por todos, né? A menos que haja alguma surpresa totalmente inesperada. Alexandre, como você lembrou, as eleições são sempre decididas nos últimos lances, não é? Nas últimas horas, há negociações ocorrendo a todo instante. E ontem, domingo, houve um lance bastante importante na disputa por apoio na Câmara dos Deputados, não é? O Democratas, que é o partido de Rodrigo Maia, que por sua vez é o principal fiador da candidatura de Baleia Rossi do MDB,
deixou o bloco de apoio à Baleia Rossi e anunciou neutralidade na eleição de hoje à noite, o que significa que os 31 deputados do Democratas estão liberados pela direção do partido para continuar com Baleia Rossi ou então para votar em Arthur Lira ou em qualquer outro candidato que entendam ser o melhor para dirigir a Câmara pelos próximos 2 anos. E essa proposta de isenção surgiu ontem a partir do presidente do partido, ACM Neto, com a adesão de nomes importantes do partido, como Ronaldo Caiado, governador de Goiás, por exemplo, que é muito próximo do presidente Jair Bolsonaro. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre essa decisão do Democratas, além do número importante, não é? São 31 deputados liberados agora para votar como bem entenderem, há o aspecto simbólico também, não é? Do abandono da candidatura patrocinada por Rodrigo Maia. Poderia ser pior para Rodrigo Maia. O ACM Neto, presidente do partido, é que ainda foi assim um apaziguador. Né? Vamos ficar neutros, porque queriam ir todos para o bloco do Lira. Queriam ir todos. Né? Tem aí no mínimo 21 votos a favor de Lira. Então era deixar mesmo o Rodrigo Maia no pincel, né? Tirar a escada e deixá-lo no pincel. Mas foi uma forma assim de evitar rachas no partido. Falou-se nessa neutralidade, essa isenção, né? Apenas para, digamos, não sei se foi compaixão ou diplomacia, para não deixar Rodrigo Maia sozinho. No vácuo disso, o PSDB já se alertou. E está caindo fora também, né? Porque percebeu que se ficasse ia endossar, ia avalizar a entrega da primeira secretaria, da qual eu falei há pouco, que é uma secretaria, é o diretor administrativo de 15 mil pessoas na Câmara, né? E entregar a primeira secretaria para o PT. Então o PSDB também sai. Aí tem um outro derrotado que ficou lá olhando, o governador Dória. Então, é um salve-se quem puder. Rodrigo Maia perde o DEM, perde o avião da FAB, né? Perde a presidência da Câmara. Ele já estava acostumado com aquela cadeira desde julho de 2016. Nunca se viu nada igual à revelia da Constituição brasileira, que diz que não pode haver reeleição. Ele entrou no mandato tampão, depois foi reeleito e queria de novo. Queria ficar mais tempo. Agora, em julho, ia fazer 5 anos. Então, é um grande derrotado, ainda leva o governador de São Paulo nessa derrota também, né? É previsível, um apoio muito grande de Arthur Lira, dos grandes partidos, e não vai haver nada parecido com o Rodrigo Maia. Vai haver as pautas necessárias para o país para serem examinadas, e não questões pessoais. Rodrigo Maia, no momento em que percebeu, né, pelo voto do Supremo, aquele voto que eu repito, deveria ser 11-0, foi 6-5, parece que não se sabe ler, né? Aí ele passou a pensar com o fígado e não com o cérebro. E o resultado está aí, né? Vai acabar só e, enfim, não sei se ele vai sair do partido do jeito que as coisas se encaminharam. Pois bem, vamos falar um pouquinho de educação agora, Alexandre, porque boa parte das escolas está voltando hoje, retomando hoje o ano letivo. Em São Paulo, por exemplo, houve um vai-vem de decisões liminares. A que está em vigor neste momento autoriza a volta dos alunos às salas de aula, né, com um limite bastante rigoroso para a presença de alunos na sala de aula, uma pequena turma por vez, né? No Rio de Janeiro, a coisa está mais difícil ainda, mais intrincada, porque os professores da rede pública decidiram entrar em greve contra o retorno das aulas presenciais, tanto nas escolas do estado do Rio quanto nas escolas municipais. O que pedem os professores e os profissionais da educação como um todo, funcionários das escolas, enfim?
que eles sejam incluídos no grupo prioritário e sejam vacinados assim que possível contra a Covid-19. O calendário do Rio de Janeiro já está um pouco atrasado em relação a outros estados. Por exemplo, na rede municipal, a volta está marcada só para o dia 24 deste mês aqui, fevereiro. E na estadual, só para o dia 1º de março, daqui um mês. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre o desejo dos professores de serem incluídos nos grupos prioritários para vacinação e sobre a decisão que eles tomaram no Rio de Janeiro de entrar em greve e não voltar à sala de aula até que estejam vacinados. Eu acho que nós ficamos com um probleminha no sinal do Alexandre Garcia. Nós vamos restabelecer o contato com o Alexandre, com o Brasília, para seguir aqui no Liberdade de Opinião, para que o Alexandre possa falar um pouco mais sobre essa decisão dos professores da rede pública do Rio de Janeiro de entrarem em greve enquanto não forem vacinados contra a Covid-19. Decisão que, por enquanto, vale tanto para a rede estadual do Rio de Janeiro quanto para a rede municipal. Lembro que o Rio de Janeiro já tem uma vacinação um pouco mais adiantada do que a média nacional. Está nos ouvindo bem, Alexandre? Sim. Olha, se houvesse abundância de vacina, de oferta de vacina, acho que seria justo. Mas, no momento, acho que professor, pela faixa etária, não é exatamente grupo de risco, a menos que tenha comorbidades, né? Mas hoje, grupo de risco é o pessoal que trabalha no fronte, na área de saúde, os idosos, né? Hoje começou de 80 anos aqui em Brasília, mais de 80, né? Mas, de um modo geral, eles estão numa faixa etária assim, que é menos vulnerável, né? Aqui em Brasília, hoje, a escola particular está ultrapassando 50% de reabertura. Já vinha reabrindo desde o ano passado, desde setembro. No ano passado foi assim, uma quarta parte, uma em cada 4 escola privada, particular. Agora está havendo uma reabertura maior, como está acontecendo em Goiás, como está acontecendo no Ceará, não está acontecendo em Belo Horizonte. O prefeito Calil ficou temeroso porque diz que houve casos de infecção de criança, né? E Rio de Janeiro, é isso que a gente viu, São Paulo. Enfim, né? Aula, escola é o futuro do país. O ensino, o conhecimento são o futuro. É uma questão que tem que ser analisada caso a caso. Aqui em Brasília, por exemplo, não há problema, né? A vida está praticamente normal em Brasília. Está praticamente normal. Eu diria até normal. Não se sente nenhum tipo de restrição. Por isso as escolas estão reabrindo, em breve reabrirá a rede pública, né? Então, cada caso é um caso, como, aliás, essa foi a intenção da determinação do Supremo, né, dizendo que prefeitos e governadores é que têm prioridade nessas decisões. Vamos falar sobre greve de caminhoneiros agora, Alexandre. Nós estamos desde cedinho aqui, desde o final da madrugada, começo da manhã de hoje, monitorando o movimento nas estradas do país para avaliar se haveria greve e, se houvesse, qual o tamanho da paralisação. E, por enquanto, encontramos muito pouco. Nós estamos mostrando imagens agora da rodovia Castelo Branco, que fica em São Paulo. Ela liga a capital a cidades importantes do interior, como Sorocaba, como Itu. Mais adiante vai até o Paraná. E houve este evento aí que nós estamos mostrando. Um grupo reduzido de motoristas autônomos interditou 2 das 4 faixas disponíveis para os motoristas. É claro que houve congestionamento, né? Porque já é uma rodovia bastante movimentada em São Paulo e com uma diminuição pela metade das faixas à disposição, houve congestionamento, mas também nada de outro mundo, né? Ontem foi divulgada uma conversa particular entre o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, que é o principal interlocutor do governo com a categoria, e um dos líderes dos caminhoneiros. E essa conversa ganhou vida no WhatsApp e o ministro, que confirmou que a voz é dele mesmo, a conversa existiu, diz que não há possibilidade de atender alguns dos principais pedidos da categoria. O ministro
ao confirmar a autenticidade do áudio, disse que se tratava apenas de um esclarecimento que ele fez a um dos líderes dos caminhoneiros para dizer o que dá e o que não dá para fazer por eles a esta altura aqui do campeonato. São várias demandas dos caminhoneiros, não é, Alexandre? Redução de impostos estaduais e federais que são cobrados no diesel, redução de valor de pedágio. O Sidney lembrou agora há pouquinho, né? Os caminhoneiros também demandam que a Petrobras pare de acompanhar a variação internacional do preço dos combustíveis. Tem o julgamento pelo Supremo da constitucionalidade da tabela do frete. São demandas muito complexas de serem atendidas mesmo neste momento que o país atravessa, Alexandre? Essa do preço do diesel é impossível, né? Petrobras é o caminhoneiro dizer que quer administrar a planilha de custos da Petrobras, ou a sobrevivência da Petrobras, que quase morreu por causa da corrupção da roubalheira. A Petrobras agora está se recuperando e não há interferência, desta vez, não há interferência do governo no preço do combustível, que por anos atrás foi mantido artificialmente a ponto de dar um rombo na empresa, além do rombo do roubo. Então, isso é impossível. A redução de imposto, CID, PIS, COFINS, se o ICMS também for reduzido, o ICMS para reduzir tem que haver o pacto federativo, tem que haver combinação entre os estados, é uma coisa praticamente impossível. São questões de mercado, de economia de mercado, que estão acima do desejo de uma categoria. As outras questões foram atendidas, já foi alterada aquela lei da cabotagem lá na Câmara, está agora no Senado, foi reduzido o imposto de importação de pneus, o preço básico do frete, a Agência Nacional de Transporte Terrestre já aprovou. Então, muita coisa foi atendida. A história da indústria de multa foi retirada, há um certo freio na questão de pedágio, que também tem que ser considerado na economia de mercado na hora das concessões. Então, tem coisas que não dá para mexer. E outras que a gente está vendo aí que na inserção do caminhoneiro, esse que manteve a economia funcionando durante a pior parte da pandemia, lá por abril, maio, quando as pessoas estavam paralisadas pelo medo que foi imposto na cabeça das pessoas, pelo pânico que era imposto na cabeça das pessoas, os caminhoneiros continuaram. Eu lembro que eram alimentados, e está bem atual isso, né? Com comida do Exército, que está naquela lista da semana passada da grande fake news do leite condensado, né? Eram alimentados pelo Exército, porque tudo na beira da estrada estava fechado, tinha que fechar tudo, e os caminhoneiros continuaram, né? Dando a sua parte para manter a economia do país fluindo, a riqueza circulando. Então agora, essa pequena parte dos caminhoneiros que quer fazer paralisação, fica na contramão do momento, da oportunidade, né? No meio da pandemia, no meio de tanto problema, o país tentando se recuperar, tentando criar renda e riqueza, não é o momento, de modo algum, né? E o caminhoneiro, que é uma categoria tão aplaudida por todos, tão admirada por todos e, sobretudo, tão necessária, né? Corre o risco dessa demonstração aí ser negativa para a classe dos caminhoneiros. Eu acredito que hoje é um dia de teste, né? Não dando certo hoje, o movimento poderá diminuir. Mas é um dia de teste hoje, a gente está vendo aí que o fluxo das estradas continua e há tentativas de bloqueio. Bom, então vamos continuar acompanhando o movimento pelas estradas do país, também tudo o que acontece em Brasília, eleições no Congresso Nacional, e voltamos a falar desses e de outros assuntos amanhã aqui no Liberdade. Combinado, Alexandre? Combinado. Até amanhã, aproveitem o dia. Até, boa semana. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.